Aquele que acredita em um sonho honesto, profícuo, edificante e altruísta, o simples ato de se deixar induzir por este sonho o torna mais sensato, mais digno, mais ilibado, mais sublime. Eu estava pensando e comecei a escrever e veio a mim, enquanto estava escrevendo, esse pensamento, baseado na história que eu já reportei antes de Fernão Dias, um Bandeirantes. E eu gosto de romantizar a história de Fernão Dias, embora ela seja verídica, de um homem que sonhava com o verde das esmeraldas, o brilho das esmeraldas. Segundo conta a história, ele morreu acreditando que havia encontrado estas mesmas esmeraldas. E por isso eu gosto de romantizar, porque ele morreu feliz, acreditando que tinha realizado um sonho. Ou seja, ele viveu pisando nas pedras preciosas de seus sonhos, enquanto buscava por ela. Eu sei que tudo isso parece uma utopia, um tanto volátil, é verdade. Mas e quando nós temos como esta frase que eu escrevi no meu computador, quando nós temos um sonho que é digno, um sonho que é honesto? Falo isso porque outro dia eu me encontrei com um amigo meu e, de certa forma, ele pareceu querer desdenhar-me sobre mim, perguntando sobre os meus sonhos, sobre os meus livros e, enfim. Eu confesso que na hora veio um nó na minha garganta. Afinal de contas, tanto sonhei, tanto acreditei, tanto lutei, mas de repente eu parei para refletir sobre a história de Borba Gato, ou melhor dizendo, a história de Fernão Dias. E parei para refletir sobre o tempo que eu desprendi enquanto buscava por meus sonhos. E o amadurecimento que foi ocorrido em minha vida, a experiência, porque na verdade as lutas, as frustrações e as decepções acabaram corroborando. Tem um texto tão maravilhoso neste livro, em que Paulo escreve sobre as nossas tribulações. Ele começa a dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? É o cântico triunfante da vitória, mas se avaliarmos bem, interpretarmos esse texto do capítulo 8 do livro de Romanos, nós veremos o grande embate e por que Paulo escrevia semelhante coisa. E muitos gostam de bradar, dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou? Que diremos, pois, a estas coisas, não é verdade? Só que o texto discorre dizendo: quem nos separará do amor de Cristo?
fome, nudez, perigo ou espada? E Paulo continua dizendo, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, ou mesmo profundidade, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas por que fiz menção sobre esse texto de Paulo? Porque no versículo 28 ele começa dizendo que, visto que todas as coisas contribuem ou concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E por amor a Deus, nós podemos desprender dos nossos sonhos, onde eu volto àquele texto que está ali. Aquele que acredita em um sonho honesto, profícuo, edificante e altruísta, o simples fato de se deixar induzir por este sonho o torna mais sensato, mais digno, mais ilibado, mais sublime. A grande verdade, a triste realidade, melhor que bom que se diga, que os sonhos ultimamente, infelizmente, na atual conjuntura, tornaram-se sonhos egocêntricos, sonhos presunçosos, sonhos individualistas. Mas e aquele que, tal como está escrito ali, traz o sonho, o desejo, acima de tudo, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de glorificar em primeiro plano a esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que traz o propósito de, através dos seus sonhos, estender seus laços para ajudar as pessoas. Sejam estas pessoas quem forem, dentro da boa, perfeita e agradável vontade desse Deus maravilhoso. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós buscamos a vontade desse Deus maravilhoso, evidentemente que, tal como esse pensamento que veio ao meu coração, nós começamos a caminhar em direção à experiência, ao amadurecimento, e as outras coisas se tornam supérfluas. Primeiramente, nós pensamos, acima de tudo, em Deus. E então nós pensamos e passamos a nos vermos como instrumentos de Deus, seja qual for o sonho. Se nós não tivermos um coração altruísta, um desejo de ajudar, mas sim, infelizmente, por isso é que eu disse, por causa da realidade, quantos não alcançam os seus sonhos e ficam sem razão para viver? Quantos não conseguem e depois obstinadamente vivem ou se perdem? Aí sim, na volatilidade, nas ilusões. Mas quando nós somos alimentados por esse doce e santo Espírito, vale a pena sonhar. É muito mais profundo do que um bandeirante que sonha com as esmeraldas. De certa forma, já que eu gosto muito de analogias e metáforas, Apocalipse fala que há tesouros nos céus. E nessa metáfora, acima de tudo, nós devemos sonhar com o tesouro do céu. Jesus Cristo diz algo a este respeito, quando ele diz que nós devemos juntar tesouros nos céus, onde não minam, onde a traça não corrói, e não minam, não abundam ladrões, enfim. E é um texto tão profundo que já no capítulo 6 de Mateus ele diz: mas por que andais tão solícitos com o de comer, com o de vestir, com o de beber? Olhai as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem, no entanto Deus as alimenta. E quanto ao de vestir, por que andais tão solícitos? Olhai os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tal como a um destes lírios que hoje existe e amanhã será jogado no forno. Não é diferente quando ele fala sobre as aves, ele se relacionava ao fato de pardais que valiam tão pouco, mas no entanto Deus sempre cuidou. A grande realidade é que quando nós atrelamos os nossos anseios, os nossos sonhos, Deus sabe a hora para que as coisas aconteçam ou não. Quanto a mim,
Ainda que os meus sonhos encontrei com este amigo, eu confesso que eu fiquei embargado porque ele se alardeava de ter cursado, alcançado seus objetivos. Glória a Deus por ele ter feito, se é que o fez. Mas do que adianta? Eu estava pensando quantos sonhos meus se frustraram. E Deus permitiu que isto acontecesse para que eu pudesse estar à altura de viver o verdadeiro sonho, de estar mais intrínseco a Deus através do teu Santo Espírito. Sonhar é bom. É maravilhoso alimentar nossos sonhos, mas é imprescindível colocar Deus em primeiro plano. Aliás, no discurso do sermão dito por Jesus Cristo, quando ele falava sobre as aves e sobre os lírios do campo, ele termina dizendo em 6,36 do livro de Mateus, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas vos serão acrescentadas. Talvez eu seja algo tão análogo e por isso eu romantizo e deixei-me cativar pelo testemunho ou pela história de Fernão Dias. Na verdade, eu não encontrei as esmeraldas, eu encontrei o tesouro dos céus.